Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Pedi para a Nara fazer uma leitura do versículo 11 do capítulo 15 de João. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É bom para a gente refletir, né? Nós lermos novamente, por favor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando que ele nos disse isto para a alegria deles ser a nossa alegria. Então, justamente a palavra alegria é o foco da nossa reflexão nesse momento. Com essa leitura da Bíblia, a ideia é trazer algo do movimento de Schanstatt. E do movimento de Schanstatt, nós queremos trazer a figura alegre do padre Kentenich. Para ilustrar isso aí, a Nara vai nos mostrar uma passagem. Essa passagem é desse livro, não é? Padre Kentenich, como nós o conhecemos. Eu vou ler 2 parágrafos da página, iniciando na página 71 e 72. Um homem que tem como atitude fundamental a alegria tem a chave para abrir os corações. Ele se torna como varinha mágica, que descobre e faz brotar uma fonte profunda e misteriosa na alma do outro, pois não impressiona somente por seu ser, mas também pelo seu modo de falar e por sua atuação. Portanto, onde se pode semear alegria, onde se pode difundir um pouco do brilho do sol, deve-se aproveitar a ocasião, pois é uma ação grandiosa que podemos realizar. Padre Kentenich gostava também de repetir muitas vezes a conhecida palavra de São Francisco de Sales: um santo triste é um triste santo. E indicava a Dom Bosco que, referindo-se à sua casa de educação de meninos marginalizados, dizia: aqui a gente se torna santo com alegria. Amém. O que nós vemos ali, o padre Kentenich mesmo falando, né, que um santo triste é um triste santo. E ele era uma pessoa que testemunhava essa alegria. Nesse mesmo livro tem uma passagem onde uma pessoa testemunhando que estava no campo de concentração, inclusive saiu antes que o padre Kentenich, e ele falou: olha, domingo de tarde a gente se encontrava no campo de concentração lá, e era proibido até, e o pessoal acabava se reunindo, ficavam junto com o padre Kentenich, mas ele disse o que davam de gargalhadas das coisas que o padre Kentenich falava. Mas então era uma pessoa que tinha humor, né? E eu acho que isso aí é uma das coisas para nós, e lendo a Bíblia, né, a gente vê que Deus recomenda que a gente tenha essa alegria. No campo de concentração, era um dos exemplos. Na outra situação que eu e a Nara vivemos juntos, uma informação que a gente teve, mas da vida, um testemunho até do que era o padre Kentenich. Vamos dizer, no campo de concentração o pessoal se divertia, né, com ele. Mas nós tivemos a oportunidade em 2014, no centenário do movimento de Schanstatt, nós fomos ao Santuário Original. Nós estivemos lá, visitamos o Santuário Original, nos hospedamos lá próximo, ali ficamos juntos. E a gente visitou também a casa onde o padre Kentenich morou depois que ele voltou de Milwaukee. E aí nós estávamos acompanhados, nós estávamos com uma irmã brasileira do Paraná, e ela nos contou várias coisas. Ela nos acompanhou na visita
nessa casa onde o padre Kentenich morava no período final da vida dele. Nessa visita lá, a irmã nos contou algumas coisas do padre Kentenich, que ilustra a alegria dele e o humor. Ele era bem humorado. E aí veio uma senhora com uma criança. E aí o padre Kentenich tinha um lugar lá que tinha bala, deu uma bala para o menino. E aí o menino pegou logo a bala, a criança sempre gosta de bala, né? E a mãe dele disse, como é que a gente diz? Daí o guri disse assim, tu tem outra? Aí eu disse que o padre Kentenich se matou rindo, gostou, né? Em vez de dar obrigado, né? Ele disse, tu tem outra. Mas essa alegria singela, né, que o padre Kentenich transmitia, dando um exemplo do que era o padre Kentenich. Tivemos uma outra situação de alguém que testemunhou a alegria do padre Kentenich. Nos solicitaram para dar uma carona para o padre Pio José Soldeira, que faleceu em 2007. E o padre Pio estava no carro conosco. O que ele falou, Manete? Lembra que a gente perguntou para ele, né? Sim, tivemos a grata alegria também de conhecê-lo, uma pessoa muito, muito simpática, mas uma das coisas, quando ele disse que havia conhecido pessoalmente o padre Kentenich, uma das coisas que nós ficamos curiosos e perguntamos a ele o que mais chamava atenção no padre Kentenich, já que ele havia conhecido pessoalmente. Ele mais do que depressa nos disse a alegria que o padre Kentenich tinha de conversar, de transmitir as suas mensagens. E eu acho que é justamente esse aspecto, vamos dizer, da alegria que nós estamos enfatizando, né? Porque o que é? O padre Kentenich era alegre. O que o Evangelho fala? Para nós sermos alegres. João Bosco ali também fala, olha, aqui os meninos falavam, a gente é santo, mas com alegria. Vejam que esse é um ponto essencial de nós refletirmos sobre essa passagem. Mas vejam o que nós contamos, alguns pontos, está nesse livro que a Nara já tinha mostrado, né? Tem várias partes que falam dessa alegria do padre Kentenich. Nós demos o testemunho do Padre Pio, que ele nos falou, e ele esteve nos Estados Unidos numa missão e conheceu pessoalmente o Padre Kentenich, e a impressão dele foi essa. E se vocês verem biografia do Padre Kentenich, tem várias outras testemunhos onde mostrava a alegria. Nós iniciamos, né, essa reflexão lendo, a Nara leu para nós o versículo 11 do capítulo 15 de João. Eu vou pedir para ela ler novamente para nós pegarmos isso que nós falamos do padre Kentenich, né, e verificarmos qual é a associação e a reflexão com o Evangelho dessa passagem. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ele disse isso para a alegria dele ser a nossa alegria. Mas é importante nós perguntarmos, mas o que é que Jesus falou? Nesse capítulo 15, vamos lá para o início, o versículo 1 e 2. O que Jesus disse para nós, para que a alegria dele seja a nossa alegria? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vejam que a questão da alegria é nós sermos ramos dessa videira que é Jesus. Que Jesus diz, eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Para vocês realmente terem a minha alegria, o que vocês precisam? Nós, os ramos, nós precisamos frutificar, dar frutos. Se nós não damos frutos, nós somos cortados. Ou talvez nós
não daremos frutos sem estar na videira. E aí nós seremos cortados, paciência. Mas se nós estivermos na videira, a gente tentando fazer aquilo que Jesus disse, não significa que nós não vamos ser podados. Tá? Uma coisa é ser cortado, eliminado, outra coisa é ser podado. Se nós queremos produzir frutos, nós precisamos ser podados. O que se propõe, qual é a proposta do movimento de Shanstad? É uma aliança de amor com a Nossa Senhora para nós procurarmos a santidade diária. E a santidade diária, o que acontece? Nós somos podados em muitas coisas da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos lugares que nós vamos. Né? Então, uma mensagem é justamente que há necessidade para nós produzirmos frutos e mais frutos que a gente seja podado. Deus vai nos podando. Então, uma coisa que a gente deve pensar é justamente se nós somos alegres e mesmo quando nós somos podados. Talvez seja esse o ponto, né, que a gente deve refletir. Nós estamos num período que nós temos as redes sociais, né? A gente vê quanta crítica, quanta reclamação, quanta insatisfação, o pessoal reclamando da própria pandemia, né? Às vezes a gente reclama da pandemia, que nós temos que usar máscara, que nós temos que ter uma série de cuidados com a higiene, a dificuldade, nós não podemos viajar. Né? Então, dentro dessa linha, né, será que nós somos alegres mesmo nessa situação, que nós transmitimos alegria para as outras pessoas? Uma parte que a Nara leu ali, né, que um homem, que é isso o padre Kentenich falando, um homem que tem como atitude fundamental a alegria, tem a chave para abrir os corações. No mês da Bíblia, né, nós lemos a Bíblia, que é a fonte onde Jesus nos fala para nós. E o que ele diz no versículo 11? Ele diz assim, eu vos disse isso para a minha alegria estar em vocês. Né? Então, para alguém transmitir, testemunhar Jesus, precisa de alegria. Nós vemos, ou nós ouvimos e lemos pelos testemunhos que o padre Kentenich era uma pessoa alegre. Aonde ele estava, né, a gente vê várias fotos do pessoal rindo, a criançada rindo. Né? Então, será que nós somos pessoas alegres? Né? Vejam que isso é fundamental para nós transmitirmos, às vezes até sem palavras. Não há necessidade, às vezes, de falar, né? Mas que a gente tenha uma alegria, uma satisfação, uma atitude otimista, né, perante todas as situações, todas as adversidades. Então, a reflexão que nós fazemos hoje sobre a alegria, nós lemos essa parte sobre o padre Kentenich, é ver que o movimento de Shanstad é um movimento de santidade. A palavra santidade, ela vai para nós imitarmos Cristo, que é a videira. Se nós queremos imitar Cristo, um dos pontos que o padre Kentenich, pai e fundador, nos mostrou e nos testemunhou é essa alegria. Então, a nossa reflexão, a primeira reflexão, essa reflexão sobre essa leitura e essas passagens e esses testemunhos que nós demos sobre o padre Kentenich, é nós refletirmos se nós somos pessoas alegres, se aonde nós estamos, nós procuramos tornar o ambiente alegre. E a gente sabe que um ambiente alegre não é só por pessoas rindo, achando graça de tudo, não. Às vezes a paz, as coisas bonitas do local, uma iluminação, às vezes a roupa, o jeito que nós vestimos, o jeito que nós nos expressamos, palavras, vamos dizer, do dia. Nós reclamamos de muito calor, reclamamos de muito sol, ou nós agradecemos, que dia bonito de chuva, bom para a gente ler, para orar, para fazer coisas em casa.
um dia de sol muito forte, bom, né? A gente sempre está alegre com as coisas. Talvez eu estou falando da questão do tempo, que é uma das coisas que mais a gente vê reclamações. Então, a mensagem do Evangelho, João 15:11, é a que Jesus nos diz: eu vos disse isto para que a minha alegria seja a vossa alegria. Mas a gente vê que lá no primeiro capítulo, primeiro e segundo, Jesus diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Os ramos que não dão frutos serão cortados, e os ramos que dão frutos serão podados para produzirem muito mais. Apesar da gente saber que nós, como cristãos, devemos ser alegres, mas a gente sabe que as coisas são diferentes. Mesmo a gente sabendo que tudo que a gente deveria fazer está aqui a resposta, não é? Na Bíblia, a gente sabe que não é tão fácil. Por quê? A gente sabe que nós somos falhos. A gente não sabe tudo em detalhes do que está na Bíblia. Mesmo que a gente tenha consciência de que ser alegre não é ser alegre, digamos assim, com tudo que nos acontece na nossa vida, a gente sabe que não é tão simples assim. Nós temos ainda um ponto muito importante e muito positivo, que nós temos a ajuda da Nossa Senhora. Que Nossa Senhora, nós que fizemos a aliança de amor, a gente sabe que Nossa Senhora sempre está ao nosso lado, pronta para nos auxiliar. Para isso a gente tem o Capital de Graças, não é? Onde ela nos ensina e nos ajuda como que a gente deve superar as nossas dificuldades. Por que superar as dificuldades? Justamente para que nas dificuldades a gente não perca a alegria. Que a gente saiba que ela, junto com Jesus, sempre vai estar ao nosso lado, mesmo nas coisas mais... E talvez até olhar que nessas dificuldades, sempre olhar a mão de Deus. E aí iria para a questão de podas. Essas dificuldades são podas. São podas, servem para o nosso crescimento. Porque sempre as coisas ruins são difíceis para a gente. Muitas vezes a gente fica bravo, quer largar tudo, não aceita. Mas se a gente tiver um pouco de paciência e acreditar que Deus faz aquilo ali não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem, a gente só tem a crescer. A gente nunca vai, mesmo que a gente pense, não é isso que eu quero, e que aquilo ali a gente considere que não seja uma coisa boa, mas a gente sempre tem que ter consciência que daí é que vem a gente acreditar sempre cada vez mais na Nossa Senhora, na aliança de amor, acreditar em Jesus. E isso aí eu acho que consegue somente através também da oração. Quanto mais nós orarmos, mais eu acho que a gente tem mais confiança ainda na Nossa Senhora e em Deus. Isso aí vai nos dar a alegria falada por Jesus, porque ela disse: façam tudo o que ele disser. E ele diz assim: eu disse isto para a minha alegria ser a tua alegria, a vossa alegria. Então, realmente o cerne é que essa alegria vai ser justamente essa caminhada diária, e junto com Nossa Senhora. E o mecanismo que o Padre Kentenich nos ensinou através da aliança de amor com os jovens, e que a gente se junta a essa aliança, é aproveitarmos as pequenas coisas diárias: o lavar a louça, o trânsito, o trabalho, o supermercado, a pandemia, a máscara, álcool gel, limpeza, várias coisas que talvez nos contrariem, que a gente use isso aí no crescimento espiritual. E isso aí vai nos dar alegria. Nós seremos pessoas alegres, como o Padre Kentenich era alegre. E a gente vê que
que a santidade passa por essa transfiguração, né? Quando nós nos transfiguramos, né? E nenhum problema realmente vai nos abater. Que a gente peça que as cruzes venham. Inclusive, prova disso, a gente sabe que mesmo o Padre Kentenich, com toda essa alegria que ele tinha, a gente sabe que a vida dele não foi fácil. Desde criança, depois no seminário, depois campo de concentração, então no exílio. Então são coisas que não foram fáceis para ele também, mas nem por isso ele perdeu a alegria. Eu acho que cada vez mais ele viu a mão de Deus na vida dele e fez dele o nosso pai e fundador do movimento apostólico de Chester. E isso aí eu acho que foi um presente de Deus para todos nós. Então eu acho que a gente tem mais é que realmente agradecer a Deus por ter nos dado o Padre Kentenich como um exemplo também a ser seguido. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.